Olá pessoal, vamos continuar nosso curso. Hoje nós vamos para mais uma aula aqui de estruturas algébricas, né? Nas aulas anteriores a gente definiu o que é um anel de integridade, né? Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre corpo, né? Então só lembrando, nós já vimos o conceito de grupo, né? Grupo no início do nosso curso a gente definiu um conjunto munido de uma operação que admite a associatividade, que possui elemento neutro e que geram simétricos, né? Então, elemento simétrico, existem elementos simétricos. Então, dentro desse contexto, a gente foi aprofundando e ampliando essas configurações. Aí a gente estabeleceu que anel é uma estrutura com duas operações, né? Em que a segunda operação admite associatividade. Aí um anel comutativo quando, além de associatividade, permite a comutatividade. Aí fizemos um anel comutativo com unidade quando, além de ser associativo, comutativo, existe o elemento identidade, né? Ou seja, existe um elemento, tipo elemento neutro para a segunda operação, que é a multiplicação. E agora nós vamos definir corpo, né? Isso, ok? Vamos definir a ideia de corpo. Então, qual é a definição de corpo? Seja A um anel comutativo com unidade, se para todo Azinho pertencente ao conjunto A desse anel existe o elemento inverso para a multiplicação, então temos um corpo. Ou seja, se a primeira operação, que é a adição, ela admite associatividade, elemento neutro e inverso, e a segunda operação também admite a associatividade, a comutatividade, o elemento neutro e existe simétricos, então nós temos um corpo. Ou seja, resumidamente, de um modo não muito técnico, um corpo é quando é um grupo comutativo tanto para a primeira operação quanto para a segunda operação, tanto para a adição quanto a multiplicação. Quando admite essa condição, nós temos então um corpo, né? Resumidamente, a gente pode dizer isso. Proposição. Todo corpo é um anel de integridade, né? Então, todo corpo é um anel de integridade. Até porque, para ser E todo anel de integridade finito é um corpo, né? Então, são duas proposições simples que nós temos, né? Então, todo corpo é um anel de integridade, todo anel de integridade finito é um corpo, né? A gente viu que o anel ele é de integridade quando admite a lei do anulamento, né? Então, o que é um subcorpo, né? Seja K aditivo e multiplicativo um corpo, um subconjunto não vazio L contido em K, ou seja, um subconjunto que está dentro do conjunto K, é chamado subcorpo se K é fechado para a adição e a multiplicação de K, se L também tem estrutura de corpo. Ou seja, em outras palavras, a gente tem um subcorpo quando esse subconjunto L ele está definido dentro da estrutura das operações para dentro do conjunto, ou seja, é um subconjunto, mas ele é fechado dentro das operações de adição e multiplicação, e ele também admite todas as propriedades de um corpo. Então, quando isso ocorre, nós temos que L é um subcorpo, né? Ou seja, um subconjunto que também é um corpo, mas que é fechado para as operações do conjunto principal, ok? Então, é isso. Exemplos, né? Nós temos aqui que os racionais é um subcorpo dos reais. Ou seja, os racionais é fechado nas operações, né, de adição e de multiplicação. Os racionais, ele tem todas as características de um corpo, né? Ele é um anel de integridade, né? E a multiplicação possui simétricos, né? Então, ele é um corpo. Como ele é um subconjunto dos reais, então, os racionais é um subcorpo.
E, de modo análogo, né, nós temos que os reais é um subcorpo dos complexos, porque os reais está contido dentro dos complexos e os reais está definida a condição de corpo, né? Então, nós temos essa condição. Então, proposição. Isso aqui é um modo bem mais fácil da gente identificar quando é que é um subcorpo, né? Se a gente seguir essa proposição aqui, você analisa de um modo bem mais simples a definição de subcorpo, né? Então, vamos lá. Seja K um corpo e L um subconjunto não vazio de K, ou seja, um subconjunto do conjunto K, que é um corpo. Então, para que L seja um subcorpo, é necessário que a gente admita duas condições. A primeira, o 0 e o 1 tem que estar pertencente a L. Quem é o 0? O 0 é o elemento neutro da adição. E quem é o 1? O elemento unidade da multiplicação. Ou seja, existiu o elemento neutro para adição e o elemento neutro da multiplicação, nós estamos atribuindo a condição de anel, né? Eu disse para conseguir definir anel. E a segunda, principalmente. Então, se tu tem x e y pertencente a L, então a diferença de x e y também pertence a L. Então, quando a gente satisfaz essas duas condições, nós temos que é bem simples de analisar um subcorpo. Então, o que é que tu precisa para analisar um subcorpo? Tu olha o seguinte, o elemento neutro da adição e da multiplicação estão dentro desse subconjunto? Se tiver, tu vai para a segunda condição. Faz as subtrações, se tiver definida dentro desse subconjunto, então beleza, nós temos então a ideia de um subcorpo, né? Então bem simples e bem fácil, bem básico, né? E aí o terceiro item está aqui. Me disse, você tem que ter a multiplicação com o inverso, né? Então você tem um x e um y pertencente ao subconjunto. Então, quando você pega o inverso do y, se você multiplicar com o x, ele tem que pertencer ao conjunto L, né? Então, isso acontecendo, nós temos então um subcorpo. Então, esses três tópicos aí vai facilitar para a gente encontrar a ideia de subcorpo, né? Então, na aula de hoje, a gente apresentou esses conceitos, mais uma estrutura algébrica, que é o corpo, né? O corpo e o subcorpo. Então, agora é a gente aprofundar. Nós vamos colocar mais uma atividade para vocês. Vocês devem fazer essa atividade, postar o mais breve possível. É interessante que atualizem todas as atividades. Nós já estamos encerrando o período, para nós não termos problemas aí no final do semestre. Então, logo nós vamos estar postando as notas. Eu sei que tem muita gente que está ansioso, mas é porque a gente dá uma seguradinha. Eu já estou com elas todas computadas, mas eu ainda não postei porque a gente precisa ter uma resposta de alguns alunos, né? Para poder colocar logo essas notas. Então, estamos aguardando aí por alguns alunos. Então, a aula de hoje foi definido, tem a estrutura de corpo, e agora nós vamos partir para a finalização do nosso curso, que é a parte de ideais, né? Então, eu sei que vocês estão cheios, atarefados, mas é assim mesmo. A gente tem que trabalhar e continuar no nosso processo. Então, eu agradeço a todos, né? Peço que façam seus estudos. Aqui é só um estudo preliminar. Aumentem e prolonguem o estudo de vocês, um aprofundamento melhor, para que a gente possa desenvolver bem. Então, eu agradeço a todos, obrigado, né? Eu desejo bons estudos e vamos mandar brasa, que estamos encerrando o semestre. Não quero ver ninguém aperreado aqui no final do ano, do processo com a gente. Então, quem tiver em atraso, esse puxão de orelha só vai servir para quem está com alguma coisa atrasada aí com a gente, né? Então, eu agradeço. Até a próxima. Valeu!